Olá, começa agora mais uma sabatina Rede TV IG com os candidatos à presidência da República. Nossa convidada de hoje é a candidata do PSOL, Luciana Genro, que já está aqui conosco. Nós teremos exatamente 30 minutos cronometrados para esta entrevista. Candidata, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Amanda. Candidata, antes da senhora ser escolhida oficialmente pelo PSOL, o pré-candidato era o seu colega, senador Randolfo Rodrigues. Na época, na ocasião, quando ele desistiu da candidatura, da pré-candidatura, ele disse o seguinte, e eu cito: forças sociais progressistas divididas em diferentes organizações mostram-se frágeis frente ao avanço conservador. Ele afirmou ainda que era necessário ter humildade para fazer autocrítica e que estão em xeque partidos e movimentos que não conseguiram se atualizar e abriram espaço para essa pauta conservadora. Eu pergunto à senhora, os candidatos de extrema esquerda têm menos de 1% dos votos. A senhora não acha que o senador Randolfo Rodrigues tem razão em fazer essa autocrítica? Não, acho que não. E ele deixou de ser candidato justamente porque as posições que ele expressa e vinha expressando durante a pré-campanha não contemplavam a média do pensamento da maioria do PSOL, né? Nós buscamos fazer inclusive uma aliança de esquerda junto com o PSTU e com o PCB. Infelizmente isso foi inviabilizado, até porque era o Randolfo o candidato e esses partidos não tinham acordo com o programa que ele vinha expressando. Mas acho que o fato de nós estarmos com as pesquisas mostrando um percentual pequeno, nós temos que primeiro olhar com desconfiança para as pesquisas. Eu vejo que elas muito induzem e menos refletem realmente a realidade. Embora, obviamente, que elas são um reflexo, ainda que parcial, da realidade. E eu atribuo isso a um conjunto de fatores. E na campanha eleitoral nós temos uma desigualdade muito grande na disputa. Os candidatos do sistema, como eu chamo, a Dilma, o Aécio, a Marina, têm milhões de reais para fazer a sua campanha. A Dilma estimou a campanha dela num valor de 300 milhões de reais. A minha campanha gastou até agora 200 mil reais. Quer dizer, 200 mil é o que a Dilma deve gastar em 24 horas de campanha. Então, evidentemente que isso pesa, né? O PSOL é o único partido com representação na Câmara que não recebe dinheiro de empreiteiras, bancos, multinacionais, que são os que mais doam, porque são os que mais estabelecem essas relações promíscuas, né, com os partidos, como a gente vê depois em escândalos como o da Petrobras, as obras superfaturadas da Copa. Nós também, só para concluir, nós também temos uma desigualdade grande no tempo de televisão e na cobertura da mídia, principalmente a mídia televisiva, né? Porque com as redes sociais a gente até consegue atingir um público que os jornais, digamos, atingem, mas a TV, ninguém chega onde a TV vai. E quando os telejornais mostram apenas 3 candidatos, as pessoas ou pensam que só tem 3 mesmo, ou só tem 3 que são para valer, né? E acabam muitas vezes escolhendo o menos pior para votar e jogando o seu voto fora, porque votar no menos pior no primeiro turno é um desperdício da possibilidade de se construir realmente uma alternativa com o melhor candidato. Mas a senhora falou da possibilidade de aliança com outros partidos de extrema esquerda. PCB, PSTU, PCO também caminham sozinhos. Qual é a diferença fundamental entre o PSOL e essas demais legendas de esquerda? Bom, eu cito o PSTU e o PCB, né, que são os partidos com os quais nós já, inclusive, construímos a frente de esquerda em outras oportunidades e também em alguns estados, como aqui em São Paulo. Eu vejo que a nossa diferença não é estratégica, mas sim uma diferença tática, no sentido de que esses partidos, eles acabam muitas vezes proclamando princípios na campanha eleitoral e não conseguem apresentar um programa de transição. O programa do PSOL, se você for ler o nosso programa de governo, ele não é um programa diretamente socialista, ele é um programa de transição, é um programa que apresenta reformas radicais que atacam os interesses do capital, dos bancos, das grandes empreiteiras, né, dessa lógica do lucro se sobrepondo ao bem-estar das pessoas, e nesse sentido ele acumula em direção a uma estratégia socialista. Mas ele é um programa de reformas radicais, reforma agrária, reforma urbana, na estrutura tributária, que eu tenho chamado de revolução na estrutura tributária, mas que não deixa também de ser uma reforma, porque é taxar os mais ricos, os milionários, os bancos, os lucros. Então,
Então, nesse sentido é que nós nos diferenciamos desses partidos que acabam na campanha eleitoral apresentando propostas que não são compreendidas pela maioria do povo. Agora, candidata, a senhora disse que na época do Randolph, quando ele era pré-candidato, ainda houve essa tentativa de formação da Frente da Esquerda. Quando a senhora assumiu a candidatura, houve algum tipo de diálogo, conversa com esses partidos? Na verdade, ainda antes, quando eu estava de vice do Randolph, porque eu disputei esse lugar de candidata com ele no PSOL, ele acabou ganhando a disputa e eu aceitei ser vice para compor uma unidade interna do partido. E, num determinado momento da campanha, eu abri mão desse posto de vice, garantindo essa unidade do PSOL e oferecendo ao PSTU e ao PCB a possibilidade de integrar a chapa majoritária. E eles não quiseram. O PSTU, que se manifestou publicamente, disse que não tinha acordo com a candidatura do Randolph. E quando ele saiu e eu assumi, o PSTU e o PCB já tinham lançado seus candidatos, né? E aí se inviabilizou também por uma questão de tempo, de dialogar, as convenções já tinham acontecido, mas eu creio, Amanda, que embora em candidaturas separadas, nós atuamos juntos no mesmo sentido, que é de denunciar os partidos do sistema. Não é uma disputa entre nós que nós fazemos, é uma disputa com esses partidos que representam essa política tradicional do balcão de negócios e do privilégio ao grande capital em detrimento dos interesses do povo. Candidata, antes da senhora ser do PSOL, a senhora passou mais de 20 anos no PT, foi colega de Marina Silva no Partido dos Trabalhadores. Em um segundo turno entre Dilma e Marina, que hoje se apresenta como o cenário mais provável, quem a senhora apoiará? Eu insisto que nada deve parecer impossível, portanto, eu não descarto a hipótese do PSOL chegar ao segundo turno. É óbvio que isso é difícil, mas se todas as pessoas que simpatizam com as nossas propostas e que pensam pensam em fazer um voto no menos pior no primeiro turno, mudarem de ideia e perceberem a importância de se fortalecer uma esquerda coerente no primeiro turno, quem sabe até nós chegaremos lá no segundo. Se nós não chegarmos, o que eu tenho dito é que as pessoas façam sua escolha no que elas julgam o menos pior. Não caberá a mim dizer qual das candidaturas é o menos pior. O PSOL nunca se posicionou no segundo turno em favor de nenhuma candidatura, né? Nem em 2006, nem em 2010. Para a senhora, Marina Silva é progressista ou conservadora? Marina e Dilma são iguais, são candidaturas iguais? Eu tenho dito que os três, Marina, Aécio e Dilma, são irmãos siameses, né? Por quê? Porque eles representam uma proposta de manutenção desta política econômica, que a política econômica é a essência do que depois um governo vai poder fazer, porque ela é que cria as condições para aumentar os investimentos na saúde, na educação, no emprego, para aumentar salário, para mudar a lógica das aposentadorias, né? Os aposentados têm sofrido muito por causa do fator previdenciário e da desvinculação do reajuste do salário mínimo com as aposentadorias. Então, essas mudanças que todo mundo quer, elas só se viabilizam por uma mudança na política econômica do país. E os três defendem a mesma política, né? A Marina, inclusive, eu vejo como uma segunda via do PSDB, porque eles têm algumas diferenças entre eles, né? A Marina chega a ser mais radical, entre aspas, no sentido de defender a independência formal do Banco Central, que hoje tem uma autonomia para justamente fazer o jogo dos banqueiros, o jogo do capital financeiro, e a gente vê isso claramente com a Dilma, onde o Banco Central elevou a taxa de juros 9 vezes em 12 meses, né? Em um ano, 9 vezes subiu a taxa de juros, beneficiando justamente os bancos. Então, a Dilma faz essa união estável, né, dos banqueiros com o Banco Central. A Marina, que é contra o casamento civil igualitário, ela propõe o casamento formal do Banco Central com os banqueiros. Já eu, que defendo o casamento civil igualitário, no caso do Banco Central com os banqueiros, não aceito nem a união estável e nem o casamento. O Banco Central tem que estar controlado pela presidência, que é quem tem o mandato, né, popular. Candidata, mas eu insisto, deve haver uma diferença entre Dilma, Marina e Aécio. Quem é o menos pior? Não são três pessoas iguais. Não, há diferenças entre a proposta dos três. Eu não vou fazer esse jogo de dizer quem é o menos pior. A população vai escolher
que no segundo turno, se o pessoal não estiver lá. Por enquanto, o que eu tenho dito é que o primeiro turno não é a hora de votar no menos pior. O primeiro turno é a hora de votar no melhor candidato. E se todos que nos considerem o melhor candidato, o melhor partido, as melhores propostas, nós podemos chegar no segundo turno. E se não chegarmos, né, mesmo assim, essas bandeiras que eu estou defendendo contra a homofobia, por direito à saúde, educação, transporte, moradia, todas essas lutas vão continuar depois das eleições e, portanto, se o PSOL sair mais forte da eleição, essas bandeiras também vão sair mais fortes. Por isso a importância de nós termos uma grande votação no primeiro turno. Candidata, eu vou pedir sua licença um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já.